Olá, galera, bom dia. Hoje nosso assunto é a comunicação. Nós vamos continuar aquilo que a gente já havia começado lá na sala de aula. Lembra que a gente falava do discurso? Então, a comunicação, ela se dá por meio de vários caminhos, vários canais, né? Por exemplo, nossa via comunicação aqui agora na internet, essa aula aqui que eu estou gravando para vocês, é uma comunicação. E para que haja compreensão dessa aula, para que vocês possam receber a minha mensagem, o canal aqui que é a internet ou o computador, tem que estar tinindo, né? Não pode ter falha, a internet tem que estar ok, a minha explicação tem que estar ok, você tem que estar aí do outro lado, me ouvindo, prestando atenção, voltando aí na necessidade para compreender, certo? A comunicação se dá nisso. Se eu sou emissora, você é o receptor, mas a minha mensagem não consegue te alcançar, nós não estamos tendo a comunicação, tá certo? Em um sistema de comunicação, reconhecemos os elementos básicos. Quais são? O emissor, o receptor, a mensagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um lapisinho para gente, um browzinho aqui, ok. Olha aqui, o emissor, certo? Que é esse daqui, que agora nesse momento eu sou emissora. Por quê? Porque eu estou falando com você. Você é o meu receptor, você está recebendo a minha mensagem. E a mensagem é a aula que nós vamos ter agora, tá certo? Se eu não conseguir, eu emissora, não conseguir alcançar você com a minha mensagem, quer dizer que a nossa aula nós vamos ter que voltar, ela não valeu a pena, tá certo? Mas além desses três elementos aqui, nós também temos o código, tá certo? Deixa eu buscar aqui o lapisinho de novo. Nós temos aqui o código, certinho? Nós temos aqui a mensagem, nós temos o canal. O que é o canal? No caso aqui, o nosso é essa aula do Zoom aqui, esse é o nosso canal de comunicação, o suporte à internet, tá certo? Esses elementos aqui eles são básicos. Por quê? Porque a comunicação, por exemplo, pode ser por gestos, por cores, por dança, por imagens, por desenhos, mas por mais que seja, por exemplo, o semáforo, você já sabe que o verde significa passar. Então, aquela mensagem, quando vem o verde acende ali, o semáforo já te emitiu a mensagem dele, você já recebeu e ó, passou. Então, ali, naquele simples ato ali de acender a luz verde, apagar, acender a amarela, apagar, acender a vermelha, você já vai perceber que ali todos os elementos básicos da comunicação, né, teve ali a sua importância, tá certo? Agora nós vamos passar para frente, caminhando aqui, bem devagarinho, porque a tia Cláudia é um pouquinho lenta, mas vamos embora. Voltou muito? Ok, vamos embora. Desculpa a minha demora aí, mas é porque a tia Cláudia é um pouquinho lenta aqui, mas nós temos tempo para isso, tá bom? Os elementos da comunicação são divididos em 6 diferentes tipos. Então, nós vamos ver cada um deles. Para que a comunicação seja imprescindível, seja para que ela alcance quem está ouvindo e quem está falando, a comunicação seja realmente de fato efetivada, esses elementos que eu já falei para vocês, eles estão interligados. Tem que haver uma interação. Então, uma vai exigir da outra, tá certo? Não haverá comunicação se não tiver o emissor, se não tiver o receptor, se não tiver a mensagem. Então, é possível você pegar uma tirinha, uma charge, ali você sabe, mesmo que alguém não tenha alguém falando, a imagem fala por si. A mensagem que a imagem traz fala por si, tá certo? Essa troca de mensagem entre emissor e receptor são são elementares, são muito necessários, tá certo? É como nós aqui agora nesse momento de interação, eu falando, vocês me ouvindo, eu mesmo com a minha dificuldade, que eu tenho um pouquinho de timidez, né, para dar aula assim, prefiro 1000 vezes lá na sala de aula, a gente juntinho lá e vocês conversando, eu pedindo para fazer silêncio, e aí vocês
levantam as mãos, fazem pergunta, alguns levantam a mão, quer ir ao banheiro beber água, né? Mesmo depois do recreio. Mas a dificuldade é menor. Mas se eu conseguir estabelecer comunicação com vocês aqui, vocês aprenderem, compreenderem o que eu quero dizer, então já está de bom tamanho. E após essa explicação, nós vamos ter um exercíciozinho, ok? Nós estamos vendo aqui a imagem de um balãozinho, e dentro dele tem um raiozinho aí que simboliza o que é a mensagem. Então, a comunicação é com quem fala, do que fala, quem fala, como fala, o que ouve, quem ouve, de que modo fala. Todos esses são recursos básicos para que haja a comunicação, para que ela seja estabelecida, certinho? Compondo desses 6 diferentes tipos que eu falei para vocês lá atrás, que são necessários, primeiro nós temos aqui, deixa eu pegar o lapisinho que adoro fazer essas gracinhas aqui, ó. O emissor, o receptor, a mensagem, olha que bonitinho, o canal, o contexto. O contexto, o que é o contexto? O contexto, por exemplo, nosso contexto agora de aula. Qual que é o nosso contexto aqui? Professora falando, aluno ouvindo, conteúdo sendo passado e todo mundo se comunicando e compreendendo. Esse é o nosso contexto. Nosso contexto é a aula de literatura, a aula de comunicação. E o código? O código é que tipo de elemento nós estamos usando para que essa mensagem seja transferida de mim, né? A minha mensagem, emissora, para você, meu receptor. No caso, a oralidade, a fala, a língua portuguesa, certinho? Então, eu vou limpar isso daqui, porque senão fica passando aí para outra telinha. Bom, o emissor eu já falei para vocês, o receptor, a mensagem, o canal, o contexto, o código, que é a nossa língua. O código pode ser uma cor, pode ser um desenho, tá certo? Pode ser tudo aquilo que faz com que você compreenda o que está sendo dito. Todo e qualquer ato de comunicação exige um emissor, ou seja, quem emite. Por exemplo, uma notícia de jornal. O jornal, ele é o emissor. O receptor é o leitor, é aquele que lê, é aquele que recebe a mensagem. Enquanto ao receptor está a responsabilidade de elaborar o texto, de elaborar a mensagem, de transferir aquela mensagem, o receptor ele tem que compreender. Se ele não compreender aquilo que o emissor elaborou para que chegue nele, para que ele possa entender o que foi dito, a comunicação não teve ali sucesso. Então, uma opinião, uma solicitação, uma reivindicação, será necessária a compreensão de quem recebe. Por exemplo, se você pega um exercício do livro e não consegue compreender o enunciado, ou seja, o livro está elaborando o enunciado que você não consegue compreender, que não está te alcançando. Às vezes, por conta de quê? Por conta de um vocabulário que você ainda não domina, por conta de um conteúdo que você ainda não aprendeu, por conta de alguma coisa que não, de alguma forma, não te alcançou, um conhecimento que você precisava ter prévio para entender aquele enunciado e saber responder. Muitas vezes, quando você não compreende o enunciado de uma prova, de qualquer tipo de avaliação, trabalho, atividade do livro, é porque o emissor, que é o autor ali, né, que elaborou no livro a questão, achou, supôs, pressupôs que você compreendesse por conta da idade, do nível de escolaridade, mas como você estava um pouquinho limitado, você teve dificuldade. Então, você, receptor, não conseguiu ser alcançado, você não compreendeu, quer dizer que a comunicação não teve sucesso. E se a comunicação não tem sucesso, o ato da comunicação ali não valeu de nada. Então, sempre tem que ter o emissor e o receptor. E para que a mensagem chegue ao receptor, o emissor, ele tem que entender qual que é o nível desse receptor, como é que ele deve falar, para que ele possa alcançar, tá certo? Até porque, lembra que eu falei para vocês sobre a variação linguística? A gente está lendo lá o livro, né, do quarto de despejo. Quando a Maria Carolina vai escrevendo lá o seu dia a dia, às vezes ela usa uma linguagem, muitas vezes é mesclando uma linguagem, uma língua portuguesa mais formal, com mais informalidade, por falta de domínio. Mas, se nós não soubéssemos que há aquela mistura ali de linguagem
formal e informal, se a gente não conhecesse, né, se a gente não tivesse domínio desse campo aí gramatical, dos estudos gramaticais, talvez a gente ia falar assim, ela errou, ela não está de acordo, aqui não está concordando. Ou, por falta de conhecimento, você nem ia perceber aqueles desvios gramaticais que tem lá na nossa leitura, tá certo? Vamos voltar aqui, então, no canal Código Mensagem, que eles... Olha aqui. A palavra falada, a palavra escrita, gestos, sinais, sons, cores, desenhos, tudo isso que está aqui dentro do amarelinho, ó, são fundamentais, são fatores fundamentais para que haja comunicação. E tudo isso que a gente chama de canal, código e mensagem. Vamos voltar de novo lá no semáforo. A luz vermelha, vermelha, amarela e verde. Ali nós temos o nosso canal, que é o semáforo. Qual que é a mensagem? Pare, atenção e siga. Qual o código usado? As cores. Tá certo? O emissor, então, também, quem foi que emitiu a mensagem do siga foi o nosso semáforo, né? Pode ser o locutor, o falante, o escritor, pode ser uma charge, pode ser um outdoor, pode ser o semáforo, certo? Receptor é aquele em que a mensagem... Desculpa aí, gente, passei para frente. Se a mensagem chegou e o receptor compreendeu, teve sucesso, então o ato de comunicação foi um sucesso. Se o receptor não compreendeu nada disso aqui, ó, valeu. Ou seja, foi mal passado o canal usado, o código, a mensagem foi de difícil acesso, o emissor não conseguiu se comunicar com o receptor, tá certo? E essa mensagem, elas podem ser de ideias, sentimentos, conceitos. Então, a comunicação, ela se dá por meio desses fatores aqui, ó. Se tiver falha, houver falha num desses, é porque a comunicação não vai ser correspondida. Ninguém vai conseguir compreender ninguém, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho do emissor. Já falei um monte, né? Então nós vamos passar bem rapidinho. O emissor é o locutor, ele é o falante, ele é um dos elementos da comunicação, o do mais importante, porque pode ser, nesse caso, no momento agora, pode ser a professora Cláudia, mas, porque eu tô aqui no cantinho falando com vocês, mas pode ser a tela do seu computador, pode ser essa aula escrita. Então, o elemento fundamental da comunicação é o emissor, porque se não tiver a mensagem emitida, se ela não for emitida, não vai alcançar o receptor, não haverá o processo de comunicação, tá certo? Então, digamos que o emissor, ele é o início do estabelecimento da comunicação, da atividade comunicativa. Ele é o primordial no ato comunicativo. Se não tiver o semáforo lá para emitir as cores, o receptor aqui vai passar e vai, ó, fazer ali, né, bater uma infração, bater no outro carro, ou pegar um pedestre. Por quê? Porque faltou emissor, certinho? Então, e essas situações de comunicação, elas se dão desde um diálogo interpessoal até mesmo uma palestra. Pode ser um chat, por exemplo, alguém, né, numa aula de videoconferência, alguém falando e 1 milhão de pessoas ouvindo. Se não tiver o emissor para emitir a mensagem com cautela, precisão e sabendo que tipo de receptor que vai receber a mensagem dele para saber como é que ele vai elaborar essa mensagem, a comunicação já dá o erro ali no iniciozinho. Então, o emissor, ele é o principal responsável. Aqui o emissor, nós temos aqui um desenho, né? Esse aqui que está falando é o emissor, você já está cansado de saber, né? Que já falei muito. Esse aqui é o que está recebendo a mensagem por meio desse telefone sem fio aqui. Então, essa flechinha é justamente para você, ó, fixar um mapinha mental, tá certo? Agora vamos falar do receptor. O receptor também é muito importante, porque não adianta ter um mensageiro, né? O emissor aí, aquele que fala, o falante, se não tiver um receptor. Não adianta eu estar aqui falando sozinha também, como as nossas aulas ao vivo, o aluno não entrar lá e ficar ao vivo comigo, né? Vai faltar elemento, e a comunicação não pode faltar elemento nenhum. Tem que ter o receptor para receber a mensagem de um determinado canal, seja aqui no caso, aqui é um telefone sem fio, ó. Tô passando a mão aqui no meu rosto, perto do meu olho, acima do meu nariz.
Só que eu já passei álcool gel hoje, você já passou o seu? Até passar isso tudo, né, gente? A hora que eu levo a mão no rosto, eu fico lembrando dessa pandemia, me dá uma tristeza, mas vamos voltar aqui para a aula. Por fim, o interlocutor, ele é o ouvinte. Ele é que escuta, ele pode ser mudo. Se o emissor conseguir estabelecer a comunicação por meio da linguagem das mãos, dos códigos de todos os sentidos, da linguagem de Libras, se o receptor compreender, essa mensagem não precisa ser falada ou escrita. Ela pode ser por meio de gestos, pode ser por meio de cores. Então, essa aqui, ó, deixa eu pegar mais, que eu adoro pegar o lapisinho e desenhar para vocês. Quando você ouvir lá na sua prova, lá no Enem, certo? Na sua avaliação, quais são os interlocutores? Nesse momento, eu e vocês. Mas aqui na tirinha, quem são os interlocutores? Os dois menininhos que conversam. No caso, eu tenho aqui o emissor, que é o que emite a mensagem. Qual canal? Telefone sem fio. E esse aqui é o receptor, que é o que recebe a mensagem. Certinho? Deixa eu limpar aqui bonitinho. Tirar aqui. Certinho, pessoal? Então, quem são os interlocutores? Aqueles que conversam no texto. Certo? São aqueles que estabelecem comunicação, que a comunicação chega, sai de um e chega no outro, que ela é compreendida, que é muito importante. Se não for compreendida, a mensagem não estabeleceu comunicação, ela teve falha em alguns dos elementos. Certinho? Pode passar para frente. Olha, eu passei tanto. Mais um aqui. Tem hora que dá uma paradinha assim, mas é para testar a paciência do professor. É porque não tem aluno aqui para a gente falar assim, senta, fica quietinho, né? Então, o computador dessas chique nervoso na gente aqui. Mas vamos continuar? Mensagem. A mensagem também é um elemento muito importante. Dentro da comunicação, talvez seja mais importante. Por quê? Porque a mensagem ela precisa ser compreendida, ela precisa chegar. Ela precisa sair do receptor, sair do emissor, chegar no receptor com clareza e compreensão, senão essa mensagem, ó, pode ser ali nesse elemento aí que a comunicação pode falhar. É um recurso dentro da comunicação primordial. Ela pode ser por representação verbal, que é a fala, que é agora que nós estamos usando aqui. Ela pode ser também não verbal, aqui ó, pus um desenho aqui para vocês, uma chargezinha, para vocês verem que a linguagem não verbal também, ela também é mensagem, tá certo? Agora, o que é a mensagem? A mensagem é o que está sendo falado aqui. Nós temos aqui os interlocutores. Quem são? Aquele que fala é aquele que escuta. E a mensagem é o que foi falado. Então, eu tenho o emissor, certo? Eu tenho a mensagem, que é aquilo que foi transmitido e que chegou no receptor, que é aquele que ouviu. Certinho? Canal. O canal de comunicação é o lugar por onde a mensagem passou. Nesse caso aqui agora, o nosso está sendo aqui, ó. Esse do meio aqui, ó, via internet, computador, aula gravada, que vai chegar até você por meio da internet, lá do YouTube. Mas o canal pode ser jornal, pode ser revista, pode ser telefone, rede social, blogs, tudo aquilo que você coloca a mensagem, chega em alguém, esse alguém, um bilhete pregado na geladeira, o canal foi o bilhete, tá certo? Então, o canal, ele é importante também, porque a mensagem chega até o receptor por meio de um canal. E para essa mensagem passar por esse canal, teve o emissor que emitiu a mensagem. Para chegar até o receptor, que é outro elemento fundamental da comunicação, eu tive que ter uma mensagem que será compreendida por meio de um canal, tá certo? Então, esses elementos, esses desenhos aqui, ó, que eu coloquei para vocês, é para ilustrar bem que eles todos são canais de comunicação. E agora o código. O código nada mais é que o conjunto de signos, palavras, letras, cores, gestos, que são utilizados para a transmissão da mensagem. Lá, qual foi o código usado no semáforo das cores? Eles podem ser gráficos como palavras, pode ser imagens, pode ser cor, pode ser música, pode ser dança.
Eu pus alguns exemplos aqui para vocês. Esses sinais de trânsito, que é as plaquinhas, são todos desenhados. E eles são códigos de comunicação, certo? Agora, por exemplo, aqui, essa clave de sol. Nós temos aqui, né, que é a nota musical, as notas musicais. Então, a música também é um código usado para compreensão, para transmissão de mensagem. Ela é a mensagem, né? E aqui ela pode ser por meio de linguagem verbal também, falada e imagética. Aqui, tá vendo essa luzinha aqui, ó? Uma ideia? Então, o código pode ser qualquer conjunto de signos que tem um significado, pode ser por cores, música, gestos, gráficos, letras, palavras. Agora o contexto é muito simples. Nesse momento agora, qual que é o nosso contexto? Uma aula de literatura falando sobre os elementos da comunicação. Esse é o nosso contexto. A professora fala, o aluno escuta, o aluno tem dúvida, vai colocar aqui embaixo as perguntinhas, vai falar, presente, professora, estou assistindo a sua aula, vai me mandar um comunicadozinho lá no WhatsApp, quero saber quem que assistiu essa aula, quem compreendeu, e se tiver com dificuldade, volta à aula e aprende mais um pouquinho. O contexto é a situação comunicativa. Qual que é a nossa situação comunicativa agora? É a aula de literatura falando sobre os elementos da comunicação. A professora falando e a aluna ouvindo e anotando, que é importante, né? É o ambiente onde estão inseridos os interlocutores com seus respectivos canais e códigos transmitindo as suas mensagens. Como essa mensagem está sendo, o como, onde, o quando essa mensagem está sendo transmitida é o nosso contexto, tá certo? Aqui nós vamos ilustrar uma situação comunicativa que é um contexto. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa aqui para vocês enxergarem. No exemplo, a seguir, uma sala de aula, professor dando a aula, que eu tenho o quadro dos alunos sentadinhos aqui. Qual que é o contexto de comunicação aqui? O professor, a sala de aula, o propósito comunicativo, o motivo pelo qual eles estão ali sentados, o aviso que o professor está dando à turma, os participantes que são professores e alunos, qual o tipo do gênero discursivo escolhido, que foi, no caso, um aviso. Aqui é uma situação, esse desenho ilustra para nós aí a situação de comunicação, tá certo? Quando não há comunicação? Uma comunicação só é efetivamente realizada quando há compreensão do receptor, mensagem, né, que ele recebeu, os interlocutores, para eles poderem se compreender, porque eles trocam de lugar, né? Uma hora o emissor passa a ser receptor e o receptor passa a ser emissor e eles vão trocando mensagens. Se um não alcança o outro, não está havendo essa recepção positiva aí da mensagem, então não está havendo comunicação. E quando alguma coisa atrapalha, a gente chama de ruído na comunicação, tá? Onde o cursor está passando, ruído na comunicação. Pode ser um barulho, pode ser uma palavra que você não entendeu o significado, pode ser um conteúdo que você não está dominando, tudo isso serve para atrapalhar essa comunicação. E a comunicação não vai haver comunicação, não vai estabelecer comunicação naquele momento. Então vai haver uma falha, que vai ser falha na mensagem, no código, no canal usado. Quando esse ruído na comunicação, quando não acontece essa comunicação, é porque a mensagem não foi decodificada, ou seja, o outro do outro lado não correspondeu àquilo que você falou. Houve falha na comunicação, não alcançou, ele não entendeu, repete. Se você não estiver entendendo o conteúdo, você vai voltar à aula, vai ouvir de novo, porque vai ter exercício sobre isso. Então, muitos fatores atrapalham a identificação dos elementos da comunicação. Desde a voz baixa, ou tá rouco, ou a pessoa tem algum problema de dicção, ou algum barulho no ambiente, ou as palavras são desconhecidas, os códigos são... eu vou falar com você em inglês e você não me entende. Não, eu vou falar em mandarim e você não vai me entender. Então, isso tudo pode ser chamado de ruído na comunicação. E por esses motivos e outros, a comunicação não vai ser efetivada. Então, é aí que a gente chama, não vai haver a decodificação, ou seja, o receptor não vai entender aquilo que o emissor está querendo dizer. Então, sem essa mensagem efetivada,
não vai haver a comunicação significante nem para o locutor, muito menos para o emissor, para ele saber, será que ele compreendeu o que eu quis dizer? Né? Então, vamos ilustrar aqui uma problemática que a gente está vendo hoje no nosso contexto aí da pandemia do Covid-19 e do nosso coronavírus. Nosso não, né? Do mundo. Alguns canais de televisão estão falando, lave as mãos, use máscara, vamos fazer isolamento social. Aí tem alguns outros seres que chegam, não precisa, vamos fazer assim, não precisa ser tão rígido, podemos sair. Aí tem gente que fica no meio do caminho e fala, é para fazer isso ou para fazer aquilo? Então está havendo um ruído na comunicação que está atrapalhando a efetivação, né, o sucesso da comunicação. Isso são chamados de ruídos. As fake news, por exemplo, quando eu não consigo entender porque eu não sei se é verdade, se é mentira, eu posso falar que é fake news, que as fake news elas são ruídos na comunicação, elas atrapalham a compreensão, certo? E quero agradecer vocês. Qualquer dúvida pode voltar na aula, tá? Lave as mãos. Na hora que for coçar, eu passei álcool gel. E tem atividade lá no Plural, tem atividade lá no nosso escolar. Não deixe. Alguns alunos não apresentaram atividade da semana passada. Posso contar nos dedos quem fez isso e eu estou avaliando, tá certo? Eu estou dando nota, estou pondo positivo, porque se falar assim, as atividades que eu apliquei nas aulas pelo escolar, no momento das aulas à distância, vai valer ponto na questão, é como se fosse a questão 5 da avaliação, a primeira questão. Então, façam com carinho, tá bom? Eu quero agradecer a atenção de vocês e até a próxima. Beijinho.